Uma boa noite a todos, né? Os guerreiros aí, uma quarta-feira, 8 horas da noite, todo mundo reunido aí para debater sobre um tema que eu tenho de extrema relevância no meu dia a dia e que faz parte principalmente da minha concepção de como eu migrei da parte da onde eu estava fazendo na minha anestesia, né, principalmente na parte das cirurgias cardíacas, e migrando completamente para a parte das cirurgias plásticas, né, no mundo da cirurgia plástica e tal. E dentro desse contexto, então, Tamires, eu percebi que dentro da cirurgia cardíaca eu via muitos pacientes doentes, né, que já tinham comorbidades e tudo mais, e sempre faltava alguma coisa extra a mais. E depois, quando eu tive a oportunidade de já fazer a parte da cirurgia plástica, eu me deparei que com pacientes que daqui a um pouco, num certo ponto, a nível de saúde, a nível da celularidade deles, eles não estavam, digamos, preparados para fazer um procedimento estético. E dentro disso, o que eu percebi é que muita gente falava para mim: Maurício, tu fazia anestesia para cirurgia cardíaca, agora está indo para fazer anestesia cirurgia plástica, é mais fácil, tira de letra. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Um paciente que vai fazer uma cirurgia plástica, a gente tem que entregar 200% de resultados, né? Mas o que é o mais importante é a gente ter esse alinhamento entre as nossas expectativas, entre o que o paciente procura, o que o cirurgião vai oferecer e qual vai ser o resultado final. Então, em cima disso aí, eu vim trabalhando ao longo de uns 2 anos dentro da minha formação como nutrólogo, né, medicina do esporte, tudo, terapêutica, as maneiras de forma que eu pudesse otimizar os resultados. Não só simplesmente fazer uma anestesia, né, com todo o cuidado, obviamente, mas sim que eu pudesse intervir nesses pacientes, tanto no preparando o paciente pré-operatoriamente, né, com níveis adequados de hemoglobina, pacientes desinflamados, para daí sim, no pós-operatório, eu saber que aquele paciente vai estar sem dor, a cicatrização vai estar adequada e, consequentemente, nós vamos ter um resultado muito mais satisfatório, né? Então, em cima disso aí, né, doutora Teresa, eu preparei essa aula a respeito da otimização metabólica em cirurgia plástica. Então, eu, de formação inicial, sou médico anestesiologista, né? Depois, em virtude da pandemia e a mesma coisa, buscando sempre mais saúde e tudo mais, eu me formei como médico nutrólogo, né, e do esporte. E desde então, agora, praticando dentro do rumo da cirurgia plástica no Brasil, o Brasil lidera, pelas últimas estatísticas mundiais, o país onde mais é realizado as cirurgias plásticas no mundo, né? E é uma área que cresce gradativamente, constantemente a cada ano, né? Mais pessoas estão procurando fazer um contorno corporal mais adequado, né? Ter um resultado estético mais bonito, né? A nossa imagem, querendo ou não, influencia muito o resultado, não só a questão pessoal, mas profissional, né? Então a gente tem que ter essa finalidade. Mas a cirurgia plástica, hoje, que a gente está percebendo, ela não é só um paciente que vem com um corpo bonito, que já vem com uma estrutura adequada. Não, muitos desses pacientes, o que eles procuram é que ter um resultado muito bem adequado a todos os alinhamentos que a gente vai ter. E para isso, o que é importante? A gente fazer uma preparação para esses pacientes. Só que a realidade é outra. Hoje, o que a gente encontra quando a gente vai realizar uma cirurgia plástica, os pacientes que estão procurando são pacientes que muitas vezes estão acima do peso, né? A gente sabe que pacientes que têm IMC alterado, que têm um índice de adiposidade visceral também, aquela gordura é uma gordura inflamatória, né? E, consequentemente, vai produzir mais um estresse oxidativo. Então, os resultados acabam ficando muito à mercê da expectativa entre o que o cirurgião pode oferecer e o que o paciente busca, né? E isso aí tudo vai fazer o quê? Isso é uma cascata, isso é uma bomba atômica se o paciente não está muito bem adequado, muito bem preparado para fazer uma cirurgia. Ou seja, o que a gente quer? A gente quer que o paciente não tenha nenhum tipo de complicação, né? Então, por isso da necessidade da gente fazer toda uma suplementação, a gente fazer toda uma preparação desse paciente
antes mesmo de realizar uma cirurgia plástica, né? Não é só simplesmente chegar lá e fazer uma cirurgia plástica, não. Envolve riscos, envolve resultados, famílias, filhos. Então, por isso que a gente não pode simplesar o fato de fazer uma cirurgia plástica. E isso aí parte do princípio do quê? A gente tem que educar esses pacientes, né? Os pacientes eles têm que ter essa consciência de que não é um procedimento simples, né? Envolve riscos, né? A gente tem que ter esse paciente alinhado junto com o cirurgião, com a equipe, do limite do resultado, daqui um pouco um paciente que está acima do peso, muitas vezes não se preocupando só com uma parte, digamos, estética, mas sim funcional, como a gente pega muito paciente pós-bariátrico, né, doutora Tamires, pacientes que tiveram um grau assim, de um lipedema. Então, tudo isso aí está muito relacionado ao tipo de proposta e ao tipo de alinhamento que a gente vai ter com toda a equipe e principalmente com o paciente. Sim. E o que é o principal fator? O principal fator em cima de tudo isso aí, que vai corroborar no final do nosso resultado, é um paciente que está muito inflamado. E não só com as terapêuticas injetáveis, mas isso aí tudo começa anteriormente com uma nutrição muito bem balanceada, um paciente que tem uma proporção entre músculo e gordura muito maior, né? Ou seja, homem e mulher, elas têm que ter essa proporção diferenciada para justamente a gente entregar os resultados. Em relação ao músculo e à gordura, na mulher a gente tem que ter essa diferença, essa proporção de 1,5, doutora Tamires. Já o homem, ele tem que ter uma proporção duas vezes e meia de músculo em relação à gordura. Para a gente atingir o quê? A gente quer que esse paciente esteja uma parte de um equilíbrio tanto metabólico quanto hormonal. Então, a gente sabe que através dos nossos músculos, a gente tem maior produção de energia, a gente tem uma imunidade muito maior, né? Ou seja, até mesmo a própria cicatrização que vai influenciar. Isso tudo que eu estou falando é porque lá no final a gente quer ter os melhores resultados. Sim, Então, com tudo certeza. parte de um processo, E né? assim, cada E, vez mais, né, essa parte aí da musculatura vem sendo direcionada como longevidade, né, Maurício? Então, assim, não tem exatamente. como a gente trabalhar em um ponto, em um aspecto, por exemplo, a gente no tema de hoje falando de cirurgias, né, sem pensar em como fazer essa manutenção, né? Exato, exato. Porque não é só simplesmente o fato de ir lá fazer uma cirurgia. A gente tem o teu pós-operatório. E esse pós-operatório se estende durante um ano, né? Então, tu Sim, vê que não é o simples fato de ser um procedimento pontual. Não, começa antes, tem o procedimento e tu tem todo um acompanhamento depois, né? perfeito. E, consequentemente, não é só simplesmente fazer uma cirurgia plástica, fazer uma segunda hoje a gente está vendo uma recorrência desses pacientes que estão fazendo uma segunda, terceira, quarta lipoaspiração. Agora, tu imagina, um paciente inflamado se submeteu a um procedimento cirúrgico, por mais expertise que tenha, toda uma preparação adequada, vai gerar um grau maior de fibrose e, consequentemente, vai gerar um pouco mais de sangramento e, consequentemente, mais dor para o paciente, né? A Sim. gente sabe e quando o paciente tem mais dor, libera muitas citocinas inflamatórias e, consequentemente, com essa dor, já prejudica o processo de cicatrização, Sim. né? Tu vê que dentro dessa parte, pode falar. E assim, você está falando aí de pacientes que às vezes enfrentam duas ou três lipoaspirações. Hoje, assim, se fosse para você pontuar o principal motivo desse retorno, como que você me pontuaria, assim? O que que você acha que é muito um fator decisório, assim, nessa reincidência, nessa recorrência? Eu acho que é simples, é o fato do paciente não ter uma consciência do risco que ele pode estar sendo submetido a um segundo procedimento É, né? cirúrgico. Eu acho que é Uhum. muito mais disso. É difícil, eu entendo perfeitamente todos os pacientes quando chegam aqui para fazer uma segunda, terceira cirurgia, eu sempre explico esses fatores, né? Mas obviamente o paciente quer, ele almeja isso aí
obviamente que eu vou estar aqui para auxiliar ele, e graças a Deus a gente tem um arsenal terapêutico muito bom, muito adequado para a gente entregar ele da melhor forma possível para fazer uma cirurgia que no paciente não sinta dor no pós-operatório, que tem uma recuperação extremamente boa, né? Então a gente tem que estar sempre um passo à frente dos nossos pacientes, né, para poder sempre entregar o melhor. Então, em relação ao que a gente tinha comentado anteriormente, doutora Tamires, esse processo de tu ter músculo para te fazer uma cirurgia e tudo, em relação à longevidade, que a gente debate muito hoje, né, que eu gosto muito Sim, de trabalhar, a musculação, a atividade física de resistência é a única atividade física que vai nos garantir uma longevidade, porque vai nos dar uma estrutura que lá com 60, 70 anos é o que vai nos suportar para a gente ter uma autonomia para poder ir no shopping sozinho, para poder passear sozinho. Então, a gente tem que ter esse músculo para ter mais mitocôndrias, consequentemente gerar mais energia e assim a gente ter essas autonomias e principalmente juntamente diminui o nosso estresse oxidativo, né? E assim a gente previne doenças cerebrovasculares, doenças cardiovasculares. Então, doutor Maurício, eu não gosto de academia. Eu sei, eu te entendo, mas é um progresso, né? Não é uma sim. pílula mágica que tu vai chegar lá e que tu vai estar na academia lá todos os dias. E quando eu falo na academia, musculação não é para ficar musculoso, não, mas é para te ter musculatura de qualidade. E isso aí vai refletir também na nossa própria pele, né? Uma pele mais firme, não flácida, né? Então são todos esses meios assim que acabam corroborando. Em Sim, cima com disso aí a certeza. gente já entra, pode. Não, pode ficar à vontade. Em cima disso aí, dentro desse processo de desinflamação, entre o momento que o paciente vai submeter a uma cirurgia e que chega para fazer uma preparação, muitas vezes a gente tem um período curto, né? Muitas vezes de 15 dias, de 30 dias, né? Eu dou graças a Deus quando tem uma preparação ali que o paciente chega com 2 meses, que daí eu consigo ter um controle. Mas muitas vezes esse paciente vai fazer uma cirurgia daqui 2 semanas, 20 dias, eu tenho que usar estratégias endovenosas para justamente oferecer de uma forma rápida e eficaz paciente para ele ter uma preparação adequada até aquele momento da cirurgia, né? A repor todas as vitaminas, todos os minerais, poder fazer uma desinflamação desse paciente. Então, graças a Deus, pela biodisponibilidade que a gente tem através das terapias endovenosas, a gente consegue entregar muito mais resultado em um espaço curto de tempo. Com Eu tenho certeza. eu falo, eu acabo tendo um viés, né? Porque como eu sou médico anestesiologista, né? Então, em questão Já é de praxe, fazer né, terapias Maurício? endovenosas, e a gente sabe o que gera resultado, né? E a gente vê nos pacientes ali, entre o fato, por exemplo, tomar uma dipirona via oral, o tempo que vai fazer efeito e fazer uma dipirona endovenosa, né? Sim. É óbvio o resultado. E dentro desse contexto todo que a gente fala de preparação de um paciente, tem uma cirurgia plástica, a doutora Cynthia Rios, lá de São Paulo, que criou o termo da cirurgia plástica funcional, né? Que justamente visa a gente preparar o paciente para justamente ter o melhor resultado no pós-operatório também, né? E claro, o fato não só da cirurgia plástica, mas sim ela também devolver uma qualidade de vida para os pacientes, né? Para o paciente ter um estilo de vida mais saudável. Isso aí vai se refletir no resultado no pós. Então, uma grande chave que a gente tem, que a gente cita, é a vitamina D, que hoje a gente nem usa mais o termo de vitamina D, eu já chamo até de hormônio D, porque ele é Sim. responsável por mais de 300 reações enzimáticas dentro das nossas células. Então, tendo níveis adequados hoje, acima de 50, 100, além de tu reduzir o estresse oxidativo, fazer que tu tenha uma fixação do cálcio no nosso osso, né? Hoje em dia, com a urbanização, a gente está cada vez menos expostos ao sol e, consequentemente, a nossa vitamina D vai lá embaixo, diminui a nossa imunidade. Então, a vitamina D, o hormônio D, se permite, tem esse fundamento da gente ter toda essa qualidade para entregar um paciente. Tanto é que dentro do script entre preparar o paciente vai poder fazer cirurgia, o paciente tem que se preparar, um dos pontos de corte que a gente tem é justamente a vitamina D, Que pelo grau de bacana. importância que ele tem, Sim. né? Isso aí é muito bonito, é muito bacana de ver.
E, em cima disso, a gente muitas vezes encontra um pré-operatório que a gente tem que sair daquele básico que todo mundo acaba praticando, que sai da residência, que é hemograma, exame de ver como é que está a coagulação, né? Se tem algum grau de alguma infecção, alguma coisa. Mas, hoje em dia, Tamires, se tu vai fazer alguma cirurgia, qual é que é o cirurgião, alguma coisa, pouco, raras exceções hoje, que pedem hemocisteína para o paciente, que vão dosar vitamina D, insulina, meu Deus, insulina é diabético, né? Ferritina, né? São poucos os casos, e até acredito que muitos dos colegas que estão aí participando, o que que eles veem assim desses tipos de solicitação? E a gente sabe que isso aí impacta muito no resultado final do nosso paciente. Por quê? Dentro dos protocolos, dentro dos pilares pré e pós-operatório, isso tudo vai influenciar. Digo, homocisteína elevada, homocisteína elevada, Tamir, isso é um fator pró-trombótico para o paciente. Então, um paciente que tem uma homocisteína acima de 15, 20, ele tem um fator maior para fazer uma coagulopatia, fazer uma trombose. Imagina, fazendo uma cirurgia plástica tem uma trombose, vai lá, vai dosar, daí depois para fazer o diagnóstico, viu que previamente, igual a homocisteína provavelmente está alta, então a gente tem que corrigir esse fator. Insulina, muito relacionada à questão do paciente pré-diabético, uma resistência à insulina, o corpo está otimizando para justamente fazer com que aquela glicose entre para dentro da célula, para que ela gere mais energia, só que o acúmulo dessa glicose, ela vai se transformar em quê? Em gordura visceral, que é a pior gordura que a gente tem no nosso organismo. Sim. Como é que não vai tratar isso antes? O E paciente vai fazer uma quanto, cirurgia plástica, né? e quanto Pode falar. mais, né, gordura visceral, menos mitocôndria, né? Então eu começo a desproporcionalizar muito esse meio, né? Isso. Às vezes eu vejo colegas relatando assim, doutora Tamires, que acaba tendo um preconceito, alguma coisa, mas eu vejo que é uma parte muito funcional, isso é fisiologia pura. Uma célula Sim, de gordura, Tamires, isso aí, uma célula de gordura que qualquer pessoa tem vai ter 5 mitocôndrias. Agora, uma célula de músculo que as pessoas têm, uma célula de músculo vai ter 1.000 mitocôndrias, ou seja, sim. tu vê que aquela parte que o paciente está acima do peso, que tem uma gordura maior, tem um pouco músculo, tu vê que é fisiológico, ele não consegue gerar energia. Então, por isso que ele está mais predisposto a correr o risco de alguma alteração e tudo, né? Com Então, certeza. por isso dessa... Isso, pode comentar. E hoje, como que você usa, Maurício, o limite de corte de vitamina D para a cirurgia? O pessoal está E perguntando para no chat. isso, o que eu utilizo acima, no mínimo, no mínimo, no mínimo, acima de 50. Mas eu 50. sempre almejo 60, assim, ó, estou muito além, assim, 70, Uhum. né? E Eu acho sedosa 25 mesmo, hidrox. exatamente, Uhum. exatamente. Então, eu vejo muito dessa parte assim. E hoje, os últimos estudos, principalmente relacionado à vitamina D acima de 60, ela já é fator de proteção contra diversos tipos de cânceres, principalmente em mulher, né? Câncer de mama, Cardiovascular, vitamina né? D. Uhum. Exato, então tu tem que ter uma vitamina D sempre maior, né? Então são esses os pontos de corte assim que para uma cirurgia adequada, quer dizer, o paciente está muito bem preparado, uma vitamina D acima de 50, 60, homocisteína abaixo de 10, né? Uma Sim. insulina menor do que 5, né? Ferritina, às vezes o paciente ele vai fazer uma cirurgia, principalmente uma mulher, né? Que dentro da cirurgia plástica a gente tem uma proporção muito maior de mulheres realizando cirurgia plástica, mas os homens já estão se encostando, né? Hoje pela parte Sim. epidemiológica toda, a gente vê que isso aqui a, a mulher pelo período menstrual que tem muitas vezes ela já tem uma predisposição à anemia que ainda não refletiu, mas está com uma ferritina baixa, entende? Então, ainda não refletiu no hematócrito e na hemoglobina, mas a ferritina está lá embaixo. Então, em muitos casos, a gente tem que fazer uma reposição do ferro antes, né? Regularizar a ferritina, manter o nosso equilíbrio, manter uma homeostase metabólica, para aí sim poder fazer uma cirurgia tranquilamente, né? E é aquilo que eu falo. Um paciente vai fazer uma segunda cirurgia, uma lipoaspiração secundária, uma mastopexia secundária, tem um grau maior de sangramento.
Então, a gente tem que corrigir esses viés. Tudo isso aí que eu estou falando, doutora Tamires e o pessoal, é justamente porque eu não quero que o paciente complique. Não quero. Não quero de jeito maneira. Então, são pontos chaves que a gente tem de um paciente para tentar corrigir todos esses fatores para ele chegar pronto para fazer uma cirurgia, né? E Perfeito. eu, percebendo esses pacientes durante a minha própria anestesia, é um paciente que precisa muito menos de analgesia, é um paciente que vai ter muito menos náusea e vômitos na sala de recuperação, né? Vai ter muita pouca alteração em frequência cardíaca, de pressão durante todo o transoperatório. É um paciente assim, ó, estável, do início ao fim, durante um ato anestésico. Show de Então, bola. é gostoso ver o trabalho que tu está fazendo, o acompanhamento e depois no final. E o que, É tudo isso aí que eu impossível não quero... pensar nisso, né? É impossível. Não, não tem, não tem. Só aproveitando aqui os ganchos do chat, Maurício, o pessoal perguntou Uhum. assim, né, da questão da vitamina D. A gente ainda vai falar de terapêutico, o Maurício trouxe um pouco dos protocolos que ele usa lá, mas antes de tudo, assim, eu quero pensar ainda em hormônio D, para aproveitar os 102 médicos que estão ao vivo aí conosco. Muito obrigada, inclusive, pela presença de cada um. Vitamina D não tem protocolo. Isso é algo que eu sempre comento, é algo que eu sempre gosto de tocar. Por que que não tem protocolo? Porque a gente repõe colecalciferol, mas o doutor Maurício mesmo já É, falou, ele dosa 25 hidrox, e eu preciso de 1,25 hidrox, que é formativa, né? Então, cada exato. paciente, de acordo com os pontos que ele vai falar agora, que ele está entrando aí na homeostase, cada paciente reflete e hidroxila esse colecalciferol de uma forma. Então, sempre a gente tem que fazer a dose inicial, daqui uns 30, 40 dias, que é o pico maior, a gente dosa para ver o quanto que esse paciente aumentou aí, né? Tem pergunta aqui de homocisteína, de como reduzir a homocisteína, se você dosa o PTH e qual o limite, mas a gente vai falar disso na hora dos protocolos, certo? Perfeito, perfeito. Então, em cima de tudo isso aí que eu já estou conversando, é justamente porque eu quero que o paciente ele tenha um grau de uma homeostase durante todo o procedimento, né? Ou seja, trazer para todos os parâmetros fisiológicos quando o paciente vai ter algum estresse, no caso cirúrgico. Então, eu quero regular a parte metabólica, eu quero regular a parte hormonal, né? Para justamente a consequência que o paciente vai ter é uma qualidade de vida. Então, tudo isso aí que a gente está falando, tudo isso aí que a gente está propondo para fazer uma cirurgia, a consequência é ter um paciente muito bem equilibrado da parte tanto metabólica quanto hormonal, ter uma fisiologia dele adequada, de como deveria ser, né, a proporção adequada de vitaminas, de minerais, dos hormônios, né, reduzindo o grau de desinflamação, né. Então, eu quero deixar esse paciente em equilíbrio, em homeostase, né. Então, é isso que a gente quer para, no final, de ter um protocolo muito bem adequado. Então, para a gente poder otimizar os resultados cirúrgicos, a gente sempre tem que pensar no paciente no pré e também fazer no paciente no pós. Isso aí é para quê? Otimizar como? Fornecer substratos adequados, tanto energético quanto proteico, de lipídios, de vitaminas, né? Para que evitar complicações, tanto infecciosas quanto imunológicas, que a gente sabe que o paciente vai se submeter a uma cirurgia, seja estética, seja eletiva, seja uma urgência, ele vai ter uma diminuição da nossa imunidade, vai ter uma predisposição maior a um quadro infeccioso. Então, tudo isso aí a gente quer, fazendo um gancho de toda essa preparação, fazer com que o paciente tenha um estímulo ao colágeno, né? Fazer que tenha uma cicatrização adequada. Então, como a gente sabe que tudo a questão de vitaminas, minerais, vai acabar corroborando para um quadro final disso. Então, é esses os pilares que a gente tem para fazer uma otimização dessa parte metabólica dos nossos pacientes. E aqui, já começando dentro do protocolo, né, doutora Tamires, então, eu utilizo tanto terapias endovenosas quanto terapias intramusculares, né? Recentemente foi lançado o Ribosídio, né,
que é para ter uma matriz energética que a gente vai ter no nosso organismo, porque o paciente que vai submeter a uma cirurgia e no pós-operatório, ele tem que ter uma energia celular através das nossas mitocôndrias, que são as nossas células geradoras de energia, de forma que ele tenha energia para justamente fazer um estímulo ao colágeno, para ele se defender contra um risco infeccioso e tudo mais, e para aquelas reservas que ele já tinha previamente não ser consumidas. O pool 10 essencial para justamente a gente ter toda a parte das vitaminas e minerais para otimizar o resultado dele nessa parte que ele pode ter um consumo maior das nossas proteínas. Vitamina C, um excelente antioxidante que a gente tem. Então, a gente sabe que só por vias de alimentações e tudo, a gente não consegue ter uma vitamina C adequada. Então, a gente tem que fornecer esses substratos a mais para os nossos pacientes para fazer uma diminuição da nossa oxidação. Só que, claro, oxidação, quando a gente fala, tem uma proporção que é uma proporção assim entre um equilíbrio onde tu vai ter só os benefícios e onde é muito fácil, tu vai ter uns malefícios. Então, é um equilíbrio que a gente tem que ter e saber dosar. Biocolin, né, uma formulação que a Central tem, que reúne vários minerais e principalmente B2, B3, que vai fazer um estímulo ao nosso colágeno, à nossa cicatrização. A biotina, B7, né, é fundamental no processo da cicatrização, de reordenar todo o nosso colágeno, a nossa matriz celular, para que forme que a gente tenha uma cicatriz muito mais efetiva. E, claro, sem falar que o pessoal não tem uma reposição, eu muitas vezes também não tenho, e vejo muita deficiência dos micronutrientes, né? Então, pool de minerais com selênio, zinco, manganês, isso aí tudo é fundamental para a gente ter uma matriz energética a nível celular, tudo de uma forma equilibrada. Bom, e, claro, essa dentro da parte endovenosa, doutora Tamires. E eu tenho também a parte intramuscular, que daí já entra, são a fase de lipídios, então não tem como ser endovenoso, então só através de intramuscular, que é a coenzima Q10, fornecimento energético para as nossas mitocôndrias. É um booster, é quase um booster de ATP, né? O Né? booster de ATP eu estou apaixonado, ele é demais, né? Mas a coenzima Q10 é fenomenal. E sem falar dos lipossolúveis, né? Da formulação da vitamina A, E e a K, né? A, muito importante para o nosso processo da cicatrização, a D, como eu já falei, dos hormônios D, o E, que é a parte da nossa imunidade, a K também para justamente fazer a parte da cicatrização e a parte da coagulação também. Isso aí, dentro desses nossos protocolos, claro, dependendo do tempo hábil que a gente tem, isso aí normalmente acaba indicando de 4 a 6 sessões pré-cirúrgico, tá, doutora Tamires? Obviamente que todo esse protocolo que eu estou fazendo aqui, ele vai vir associado à mudança do estilo de vida, né? Alimentação, hidratação, sono, corrigir intestino, né? E isso aí, claro, se eu fosse falar de tudo isso aí, daria mais de 3, 4 horas de aula, mas estou focando muito nessa parte agora dos injetáveis, que é o que realmente tem muitos resultados. Mas essa parte de uma preparação com a parte da alimentação, com os nossos nutricionistas, da atividade física, sono, intestino, como eu já falei, isso aí é fundamental também, tá É bom? básico, Isso né, aí tudo Maurício? muito bem claro. Não É, existe homeostasia, né, sem toda essa parte. E a gente até brinca assim, exato. que o óbvio, né, é óbvio para todo mundo, né? Aqui a gente está entre profissionais, então isso é claro que a gente sempre tem que levar isso em consideração, mas é importante, assim, que na consulta, né, que o paciente ele entenda. Eu gosto muito da ideia de alinhar a expectativa com o paciente, né, dele entender. É E nessa, fundamental. e nessa parte de pré e pós-cirúrgico, isso é extremamente importante, porque talvez a pessoa ache que aquela prática cirúrgica dispensa, né, todos os outros pontos que ele vai ter que praticar, e quando você não alinha a expectativa, realmente você corre esse perigo. A gente teve perguntas aqui. Primeiro, qual a dose da vitamina C que você utiliza? Se é de 1 grama ou doses maiores?
De vitamina C, especificamente, eu faço de 1 grama. Grama, né? Eu já usei doses menores, assim, mas que eu via que um paciente não tinha desinflamado o suficiente para fazer uma cirurgia. Então, Sim, foi um ponto onde eu acabei utilizando já 1 grama, com muita segurança, né, para fazer até mais de uma vez durante a semana. Então, a dosagem de 1 grama de vitamina C é extremamente seguro se tu quiser repetir até 3 vezes durante a semana, assim, com total segurança. Isso aí, claro, uma sim. experiência, uma prática minha que eu tenho, né? Então, com isso aí eu tenho uma total garantia. Então, já saí dos 440 e já passei para 1 grama mesmo, que é onde eu tenho uma entrega muito maior dos resultados, que eu vejo muito através das nossas bioimpedâncias, dos nossos biomarcadores que a gente analisa aqui na clínica, e também através dos marcadores inflamatórios, através dos exames de sangue e tudo mais. Perfeito. E aí, gente, só uma opção, né? Só uma consideração, na verdade, é que vocês podem perceber, volta aí no slide do protocolo, Maurício, que Volto. nessa bolsa aí, o doutor Maurício colocou a vitamina C, né, ali junto com as outras substâncias. A vitamina C, ela pode entrar na mesma bolsa em até 1 grama. Quando a gente tem dose acima de 1 grama, a gente já opta por fazer em bolsinhas separadas por questões farmacotécnicas, por questões de visão mesmo da questão farmacêutica, tá? Teve aqui uma Isso. consideração também, de porque o ribosídeo é um lançamento, né? Você vai comentar um pouco sobre ele, né? Isso, eu ia Ah, comentar. então beleza. Porque assim, uma dúvida aqui era assim, e aí, ribosídeo ou NADH, né? A gente vai ver que as coisas se complementam entre si. Aí, tá aí o NADH, né? Mas então eu vou deixar você chegar lá. Beleza. Uhum. Ótimo. Então, até realmente assim, falando do Riboside, que é o lançamento de vocês, doutora Tamires, eu estava justamente vendo e estudando os artigos relacionados ao NADH, ao Ribosídio, né? E dentro da minha prática, eu acabei realmente optando agora pela questão do Ribosídio, porque ele acaba sendo um precursor já do NAD+. Então, eu acredito e vejo os relatos que através dessa percussão a gente consegue atingir um resultado muito mais efetivo para as nossas mitocôndrias, para a nossa geração de energia, né, do que simplesmente entregar um produto final pronto, né? Ou seja, eu mexo muito mais numa cascata metabólica prévia desse paciente para justamente a gente ter um fluxo maior de energia do que simplesmente tu chegar e fazer um procedimento, fazer o NADH entregue pronto, né? E o paciente ir de lá para diante. Então, eu consigo mexer mais previamente nessa parte metabólica das nossas mitocôndrias do que num produto final lá na frente, né? Sim. Essa é a percepção que eu tenho. Mas, óbvio, ambos são efetivos, ambos são muito efetivos. Vai depender muito da individualização do tratamento. Tem pacientes que, num primeiro momento, têm uma necessidade de um. O Maurício travou aqui para mim, gente. Tá tudo travado? Alguém pode me falar aqui no chat? Travou, né? É o caso para cada tipo de paciente e ver como vai um responder, porque cada paciente vai responder de uma forma diferente. Sim, você deu uma travadinha, tá? Por isso que quando você voltou, Ah, teve todo mundo meio parado. Maurício, mas assim, tá. realmente, Aham. essa parte do ribosídio, assim, para a gente, até a título de desenvolvimento, né, foi um desafio. Por quê? É, fato é que quando a gente usa, né, o NADH ou o ribosídio, eles não se mantêm estáveis, né, dentro do organismo. O NADH é um Sim, doador de elétrons, ele é o maior potencial redox que tem, a menor carga negativa, né? Então, assim, ele vai mata. sempre se transformar. E aí ele se transforma, ele doa elétrons, eu fico com perda de NADH e o ribosídeo faz essa transformação.
Então, a gente tem aí um complementando mesmo a atividade do outro, ou podendo intercalar, né? Igual assim, como você falou aí, eu faço dos dois. Você pode, por exemplo, em uma semana fazer NADH, na outra semana ribosídeo, né? Ir fazendo aí, porque um vai ser doador, um vai ser conversor aí das moléculas entre si, né? E uma coisa prática clínica mesmo, o NADH, ele é um polifolizado aqui, né, que a gente tem que fazer uma diluição prévia, né, pessoal? Ahn, evitem, né, se tu quer proporcionar a um paciente uma experiência muito boa, evitem fazer intramuscular. Eu já fiz em mim, olha que eu sou resistente para dor, né? Mas realmente ele é um pouquinho mais desconfortável e fazendo de uma maneira endovenosa, tu garante uma experiência muito melhor para o paciente e a entrega eu acredito ser muito melhor. Então, as experiências que eu tive com os meus pacientes, tanto da forma intramuscular quanto da forma endovenosa, todos os pacientes relatam que preferem muito a via endovenosa. Então, para quem está começando as terapias injetáveis dentro das clínicas, se tiver a oportunidade de migrar do intramuscular para o endovenoso, a percepção da qualidade do atendimento dos pacientes vai ser muito melhor. Isso eu te garanto. O NADH ele tem uma característica farmacotécnica de realmente ser doloroso. Para fazer intramuscular, tem que usar lidocaína, não dá para fazer sem lidocaína. E aí, para quem vai fazer endovenoso, lembrar sempre desse potencial redox. O paciente mais inflamado, ele pode dar mal-estar, ele pode dar náusea, é algo característico da ação Isso. né, da ação farmacológica dele. Exatamente, Estão exatamente. comentando aqui, inclusive, né, que gostam do NADH pelo fato de ter um volume morto, um volume zero, né? Não contar volume na mescla, então permite mais um ativo. Para quem faz IM somente, isso é super interessante, eu concordo plenamente com a doutora. Perfeito, perfeito. E claro, agora a gente já entra no protocolo pós. E o que a gente quer no pós-operatório de um paciente? A gente quer que o paciente não tenha dor, que o paciente evite de ter seroma, que é aquele líquido inflamatório, né, no subcutâneo, orientar a cicatrização dele também, fazer que tenha uma matriz de um colágeno muito mais adequado através do fornecimento dos aminoácidos, de vitaminas, né? E principalmente aumentar a imunidade do paciente. Vejo muitos relatos de colegas no Brasil que são cirurgias que às vezes de uma lipoaspiração de 3 horas, mas tem pacientes que são submetidos a uma lipoaspiração que são de 6, 8 horas. Imagina o volume de perdas que eles têm, não só insensível, mas aquela gordura que é lipoaspirada, ou até mesmo uma mama que está exposta, todo aquele tecido exposto, né? Então, isso aí vai gerando um grau de uma predisposição de uma infecção muito maior. Então, a gente tem que ter um cuidado realmente com isso. E quando o paciente é submetido a um procedimento cirúrgico, a gente tem também um grau discreto de um hipotireoidismo subclínico. Então, por isso que eu falo da importância da gente fazer um preparo pré desse paciente para justamente evitar que ele tenha uma infecção. Agora, um paciente que está inflamado, que não fez uma correção adequada previamente, vai submeter uma cirurgia, o risco daqui um pouco, pela melhor técnica, pelas melhores tecnologias, ele está com um grau maior de uma predisposição a fazer um grau de infecção. Agora imagina, tu tem toda uma cicatriz bonitinha na mama, 2, 3 dias depois, aquele pontinho que soltou, aquele pontinho que infectou, né? Imagina o trauma, imagina o estresse que isso aí gera para os pacientes. Então, tudo isso aí que a gente está propondo é justamente a gente fazer o que o paciente tenha os melhores resultados. Ou seja, como eu falei no início, é uma entrega de 200% para esse paciente, não é 50, 70, 100, não, é de 200%. A gente sabe que a expectativa é alta. E muito mais que eu falo, a responsabilidade é alta, né? Então, por Sim. isso que tudo que a gente usa dos principais ativos é com que sejam antioxidantes, anti-inflamatórios, imunomoduladores, cicatrizantes, né? Que a gente tenha os melhores resultados no final das contas. E já para o protocolo pós, que a gente tem utilizado aqui na clínica, o que a gente se detém? A gente se detém uma primeira bolsa que eu acabo fazendo de um PQQ, né, um excelente antioxidante, né, um anti-inflamatório aí para justamente varrer
todos os radicais livres, e já na segunda bolsa eu já utilizo novamente o ribosídeo, né, que eu estou migrando o NAD para o ribosídeo, o PUL10, que eu já tinha falado, vitaminas minerais, biocolin, triometilador, né, B9, B11, B12, que é fundamental para a parte da nossa hormonologia, né, para justamente ter o nosso metabolismo hormonal de uma forma adequada, e com certeza também a coenzima Q10 e o ADEC, né, e isso aí acaba indicando também, da mesma forma, acaba fazendo de 3, 4, 5 sessões, dependendo da evolução dos nossos pacientes, né? E com isso aí a gente consegue ter um grau muito adequado. Esse aqui é um paciente previamente, antes usando as tecnologias, então, ou seja, a formação de colágeno que a gente acaba apresentando. Então, a gente tem um grau de flacidez maior, né? E daí, depois, na sequência, claro, utilizando a tecnologia, a gente consegue ter uns resultados muito melhores. Aqui, um paciente que tu vê que já no pós-operatório imediato, a gente já tem uma estrutura de músculo muito bom, muito bem definida. Da mesma forma, um abdômen lisinho, muito bom também. Então, tu vê que são tudo o que a gente está diminuindo. Diminuindo aquela gordura visceral, fazendo com que o paciente tenha um estímulo ao colágeno, né? Tu vai ver que já vai sair com uma pele bonita no final da cirurgia. Então, são tudo métodos que a gente utiliza através das terapias endovenosas, dessa preparação pré e pós, para justamente ter um grau de uma evolução no pós-operatório adequado. Né? Então, é tudo isso aí que a gente quer, evitar complicações dos pacientes e, ao mesmo tempo, a gente entregar os melhores resultados. Com certeza. Mais uma vez, né? Complementação mesmo. A gente tem mais algumas dúvidas aqui, alguns comentários, tá? A primeira delas, que ficou até lá atrás perdida, mas eu anotei aqui, é a respeito de quem tem enxerto glúteo. O que que você faz? Se faz no vasto lateral? Como que você faz? Eu faço, acabo fazendo no vasto lateral realmente assim, Faço mesmo, né? né? E, claro, dependendo do volume que vai ser, do volume, né, que foi feito do enxerto, e qual é a quantidade do intramuscular, se vai ser de 2 ml, se vai ser de 5 ml no máximo, né, em cada glúteo, não passando mais disso, né, porque depois o paciente vai sentir muita dor pelo próprio volume de expansão do líquido ali, né? Então, Sim. eu acabo fazendo realmente mais no vasto lateral da perna ali mesmo, para justamente tu ter uma entrega muito, porque se tu for fazer naquele quadrante superior ali, tu perde, né? E até acabo já fazendo isso aí mais de rotina, vaso lateral, porque recebo muitos pacientes também que têm o PPMA, né, que tem aquela substância ali que é para fazer o aumento, a volumização na região glútea. E muitas vezes aquilo aí acaba não penetrando e o paciente e o líquido ficando disperso na gordura. E Sim. aquilo ali pode causar uma infecção também. Então, é um cuidado a mais que a gente tem que estar sempre na frente, que nem eu falei, dessas terapêuticas, para oferecer o tratamento adequado nessas situações. Então, é uns insights que tu vai ter na tua rotina, no teu dia a dia, que tu vai acabar implementando de uma forma geral. E que nem eu Com estava falando, certeza. muito desses quadros que a gente vem apresentando, a gente vê que muitos pacientes têm um grau importante de um lipedema, né, que é aquela gordura doente, né, então tem toda uma preparação muito mais robusta previamente para a gente conseguir atingir um resultado mais adequado aqui, né, uma simetrização da pele, né, um estilo mais da formação do colágeno, uma musculatura, diminuição da gordura visceral, que nem esse paciente aqui que tinha uma gordura visceral mais proeminente. Então, a gente, claro, que juntamente com a lipo e tal, diminuindo o peso, tendo um IMC adequado, uma proporção de músculo maior, aí a gente já consegue entregar um resultado muito mais satisfatório. Então, é aquela questão de uma entrega entre ambos, né? O cirurgião, a equipe, o paciente, que é a parte muito importante que a gente tem de tudo isso aí, Tamires. Perfeito. E, claro, pode, Ainda temos alguns questionamentos aqui, só antes de você prosseguir. pode falar. É, quanto tempo que você faz pré e pós? Quantas semanas, se você preconiza isso, ou se você vê de acordo com o paciente mesmo?
Uhum. O tratamento disso aqui é de uma forma geral que eu estou propondo, que eu proponho aqui na clínica. Mas, claro, que a gente tem que individualizar cada caso. Tem muitos pacientes que chegam aqui que estão super bem, que só com uma coenzima Q10, com uma Sim, vitamina D, eles ficam super bem, né? Paciente com baixo percentual de gordura, com marcadores inflamatórios tudo bem regularizados. Então, realmente, isso aí é questão de duas semanas no máximo, a gente já já consegue obter consegue. ótimos resultados. Mas muitos pacientes também já vêm aqui dito do cirurgião, ó, tu precisa perder 10, 15, 20 quilos. Então, tu Sim, já tem uma margem também para poder trabalhar, maior, né? É né? porque a gente pensa Mas tanto no paciente que tá ruim, né? Que a gente esquece dos bons, né? Dos que já vão mais dos ou menos bons, prontos. isso. É Não, verdade. exato, exato. E esses pacientes que são dentro da faixa de que estão um paciente em equilíbrio, né? Eles acabam voltando na clínica depois para justamente dar seguimento no tratamento, porque vê a diferença, né? Ah, tá se preparando para uma cirurgia, mas viu que o resultado foi tão efetivo, sentiu tão bem no pós-operatório que ele quer dar continuidade, porque aquilo Sim, ali é uma mudança que ele vai ter do estilo de vida dele. Então, aquilo ali já vai estar sim, incorporado para ele, né? é E também, de verdade. mesma forma, evitar que esse paciente ele volte para uma segunda, terceira cirurgia, né? Então, Exato, é um processo, né? com certeza. E hoje, né? Exato. E no pós-operatório, assim, ó, no máximo uma semana eu já peço que o paciente retorne na clínica, né? Para fazer as reposições. Se conseguir dentro da própria semana da cirurgia, melhor, né? Mas aí eu procuro fazer uma vez por semana apenas as terapias com os nossos pacientes. Previamente à cirurgia, até duas, máximo três, não mais do que isso. E, claro, vai depender muito do protocolo que vai ser instalado ali, da quantidade de intramuscular, porque tem pacientes que preferem fazer só intramuscular, outros que preferem fazer endovenosos. Então, tu tem todo uma individualização para a gente propor o melhor tratamento. Então, realmente, acaba endovenoso ali no pré-operatório, umas duas sessões, pelo menos 15 dias antes, 20 dias, se for 30, maravilhoso, né? E no pós-operatório imediato já, na própria semana e uma vez por semana, né? Pelo menos umas 3, 4 vezes, umas 3, 4 sessões, né? Sim, que E era daí até depois, claro, a uma gente consegue pergunta. espaçar. Sim, era até uma pergunta de um outro médico, de uma outra médica aqui, né? Se realmente, assim, no dia da cirurgia você já entra com alguma coisa. Muitas vezes, sim. Muitas vezes eu já tenho até pacientes que vêm aqui na clínica antes de fazer a cirurgia, fazer alguma reposição, Uhum, né? E já sai daqui para ir para o hospital, em jejum, tudo, né? Vai para o hospital para já ter a cirurgia, já fazer eu até acabei aumentando o grau de uma hidratação para o paciente para compensar o sim. período de jejum que ele vai estar entre a cirurgia e tal. Então, eu fazendo já uma hidratação prévia endovenosa com ringer lactato, que eu prefiro usar mais ringer do que soro fisiológico, né, pela Uhum. própria osmolaridade do ringer. Eu já tenho um paciente que ele já até aquela questão da náusea, que fica do tempo de jejum, então pelo Já fato fica de tu já melhor. hidratar o paciente já vai melhor para a cirurgia. Então, se ele consegue vir no mesmo dia, até inclusive fazer uma terapia endovenosa antes da cirurgia, sem problema nenhum, sem problema Entendi. nenhum, muito bem Perfeito, tranquilo. Uhum. perfeito. Alguma outra É, pergunta aí, Teresa, a, por enquanto? sim, a última pergunta, e aí eu acho que eu já até sei a resposta, é que uma das doutoras sentiu falta do amino, né? Porque você falou de aporte e tal, e a resposta é porque você indica via oral. Tem isso aí também, tem. Eu acabo fazendo isso aí também do via oral, por causa que a gente já consegue ter trabalhar um pouco a parte do intestino desses nossos pacientes também. Mas claro, o amino Totalmente. poderia utilizar, poderia, sim. Eu coloco assim que eu vejo dos meus resultados, mas obviamente a gente tem uma mescla de cada um e tal. Já usei muito amino, já usei, não vou dizer que não, já usei muito amino, né? Mas são particularidades, porque uma das Particularidade. coisas que a gente também
né, uma das coisas que a gente também tem que perceber, se a gente vai ver, vai botar num protocolo todos que são antioxidantes, tudo que é de vitaminas, tudo que é de minerais, isso aí também encarece para os nossos pacientes, né, Tamires? Então, a Sim, gente tem que tentar otimizar o que tem de melhor de cada um para oferecer, porque um paciente que chega, que está com uma deficiência muito mais de um mineral, né, eu vou tentar ofertar muito mais minerais, né, um pool de minerais, do que um fato daqui um pouco ele tem uma musculatura boa, tem que botar um amino, botar um PUL10, alguma coisa desse. Então, são particularidades que a gente tem que individualizar, não tem um protocolos prontos para todo mundo, né? sim. Isso aí a gente acaba fazendo isso dentro da nossa rotina, né? Mas de uma forma geral funciona muito bem também, sem dúvida nenhuma, o amino. É Ah, excelente, é legal. muito bom, muito bom. E assim, hoje, dentro da cirurgia plástica, a gente vê muito a questão das tecnologias, doutora Tamires. E em cima disso aí, todo mundo já deve ter ouvido falar do famoso Renuvion, o avanço para o argoplasma, que são tecnologias que são de retração de pele, né? Que através de um estímulo por um jato de plasma ou do gás argônio ali, né? Eles fazem um processo inflamatório na região do subcutâneo, onde tu tem uma retração tecidual. E isso aí gera o quê? Através de uma inflamação, dependendo do grau, tu vai ter um processo de um inflamatório maior dos nossos pacientes. Então, essa retração que eles têm, que os pacientes apresentam através dessas tecnologias, é justamente através à custa de um processo inflamatório. Então, tu imagina 85 graus na tua região do subcutâneo, né? E imagina a inflamação que tudo isso aí causa. Gera uma retração, excelente, que nem a gente tem aqui embaixo. Mas a gente também tem que se preocupar com o grau de inflamação que esses pacientes vão ter no pós-operatório. Agora, tu imagina, tu tem um paciente inflamado, tu vai jogar mais uma inflamação em cima dele, né? A gente tem que ter um pouquinho de uma percepção disso aí. Então, a gente tem que ter bem cuidado. E, em cima disso aí, a gente também tem que evitar o quê? A gente tem que evitar a formação de seroma, aquele líquido que se acumula no subcutâneo. Então, imagina, pego vários pacientes que utilizam essas tecnologias, cada paciente vai ter um processo inflamatório diferente de cada um, né? Mas pacientes que acabam drenando 300 ml, 500 ml, né? E eu tenho pavor quando vêm falar e vão tratar a inflamação com o que? Vão lá e dão um diprospan intramuscular, né? Sim. Então, vão acabar com todo o estímulo do colágeno no paciente, aquela retração já vai se desfazer, né? O paciente vai fazer um grau de uma retenção, diminui a imunidade do paciente. Então, essa questão do diprospan, assim, dentro do protocolo para o seroma, assim, não tem. A gente tem outros meios a via de quê? Antioxidantes, anti-inflamatórios, né? E a gente entra também com a colega falou do amino, né? Então, Sim. para protocolos endovenosos referente ao seroma, quando o paciente já tem um seroma instalado, a gente tem que ser um pouco mais agressivo mesmo nesses tipos de terapêuticos, porque o grande risco desse seroma ele ficar loculado ali é de ele ter um potencial de infectar. Daí é um outro caso, né? Então, em cima disso aí, a gente já lança a mão do DMSO endovenoso, do SAMe, né? Vitamina C, e o aminu. E da mesma forma, a gente faz no intramuscular coenzima Q10 para gerar mais a nossa energia, né? E o Chronic, né? O Chronic, ele, através do geranil, geraniol e o delta-tocotrienol, ele produz uma reação anti-inflamatória muito boa, um antioxidante, ele tem toda uma formulação para modulação hormonal, né? Ele faz parte da síntese de colesterol, então, para prevenção de seroma, ele tem muito bem respaldado a gente fazer o uso dentro desse protocolo, dentro do seroma. E assim, vou Sim. dizer, e vejo que dentro de 4 a 5 sessões que o paciente acaba fazendo no protocolo, ele já tem ótimos resultados. Então, aquela drenagem que eu acabo quantificando, acaba reduzindo até 75%. Eu estou coletando esses dados aqui dentro da clínica para justamente a gente ter qual é a efetividade, o quanto que está sendo efetivo esses nossos protocolos através da quantificação do seroma, né? Sim. E, pô, um paciente que daqui a um pouco estava drenando
500 ml, ele passa a drenar 100 ml, já é um grande avanço que a gente acaba tendo dentro desses protocolos. Então, em cima disso aí, através das tecnologias, dos avanços, de tudo isso aí que vai se modificando, a gente também tem que estar sempre à frente, né, para oferecer as melhores terapêuticas para os nossos pacientes. Então, como eu estava falando, o SAM, né, que é um metabólito ativo ali da metionina, né, ele é um excelente benefício para o paciente que vai ter alguma dor, alguma coisa, um pós-operatório, um antioxidante muito bem efetivo. O Cronic associado, ele vai reduzir todo um grau de uma inflamação, né? Sim. Óbvio, eles têm outras aplicabilidades, né, doutor Tamires, mas eu estou falando especificamente dentro da cirurgia, porque esses ativos que a gente utiliza, eles estão interligados dentro dos meus protocolos para a cirurgia plástica de geral, né? Mas, claro, o SAMI para depressão, né? O Cronic para dor crônica, ele também tem esses fundamentos, obviamente, né? Mas, claro que eu estou trazendo eles para dentro da minha prática, para dentro da minha rotina, porque através desses pacientes que eu já tratava por causa dessas outras alterações, eu vi que podia dar resultado dentro da cirurgia plástica, e ele está dando realmente. Então, é muito gratificante ver a evolução desses pacientes através dessas nossas terapêuticas que a gente tem utilizado. E, claro, que nem eu estava falando, né? Um paciente muito bem preparado é um resultado otimizado. Então, tudo gira nessa questão da gente ter um paciente numa homeostase, num equilíbrio metabólico, consequentemente vai ter um equilíbrio hormonal também, para a gente ter todos os nossos resultados. E dentro não só da terapia do endovenosa que a gente utiliza aqui dentro da clínica, tenho também uma clínica de oxigenoterapia hiperbárica aqui em Porto Alegre, que também é muito voltado para os pacientes de cirurgia plástica, atletas, né? Que também ele tem um grande potencial anti-inflamatório, né? De reduzir o estresse oxidativo, melhorar a dor. Então, acabo realmente associando essas terapêuticas, né? Para a gente ter o melhor resultado para os nossos pacientes. Então, como eu falei, não é uma entrega de 70%, 80%, 100%, não, tem que ser uma entrega de 200%, É né? verdade. E estou aberto a perguntas aí, doutora Tamires. Então vamos lá. A gente tem aqui um comentário da Vamos. doutora Fabi sobre silício, né? Se você usa e tal, mas você falou sobre o biocolino, falou? Né? Isso, o silício está dentro do biocolin, exatamente, né? A gente A já tem. prolina também está dentro do biocolin. A gente tem não só a parte dos complexos da vitamina B ali, mas também tem selênio, tem a prolina, né? O silício. Então, eu acabo utilizando não individual, não cada mineral individual, mas acabo tendo essa associação que para o paciente eu acho que é muito mais efetivo e até mesmo dentro da nossa rotina do gerenciamento dentro de uma clínica muito mais fácil. Sim. E outro ponto, que não especificamente você não colocou como protocolo, mas que aí a gente volta lá, é que lá no início você falou sobre homocisteína, né? E aí a gente pega, E, assim, inclusive em momentos diferentes aí da parte cirúrgica, essa homocisteína elevada, né? E aí eu acho bem interessante a gente pensar em um protocolo voltado para isso. Quando a gente pensa em homocisteína elevada, a gente vai sempre pensar, pessoal, em ciclo de metilação mesmo. E aí, o que que a gente faz? Coloca todos aqueles realmente falou. fatores, né, que estão naquele ciclo ali da metilação. A começar pelo SAMI, né? Começar pelo SAMI, que o doutor Maurício acabou de falar. As vitaminas do complexo B, principalmente vitamina B6, B9 e B12. A B9 e a 12. B12 a gente sempre usa na forma metilada, metilfolato e metilcobalamina, e a gente tem isso no trio metilador, né? E usamos também bastante, sendo necessário para esse ciclo, o magnésio e o zinco, porque eles são fatores da conversão, né, do SAMe para SA e do SA para fazer ali o processo de metilação da homocisteína em si. Então, basicamente isso, SAMe, magnésio, zinco, e o trio metilador, onde a gente tem B6, B9 e B12. E claro que falei em processo inflamatório crônico, não tem como fugir de ácido alfa-lipóico, né? O ácido Lipoico. Isso. alfa-lipoico, eu acho assim, olha lá, vamos pensar lá naquele primeiro slide do Dr. Maurício, né?
É, inflamação, ácido alfa-lipoico. Insulina, ácido alfa-lipoico, porque ele é insulino mimético, né? Desinflamar, ácido alfa-lipoico. Ação antioxidante, né? Que consequentemente é um anti-inflamatório, também. E a gente ainda tem outros benefícios. Recicla com a enzima Q10, glutationa, né? NADH, então o ácido alfa-lipoico, perfeito. E tem um lançamento, uma novidade vindo aí, que é o ácido alfa-lipoico de 300 miligramas, né? Que vai em ampola de 10. Ele não vai mais no frasco de 24 ml. Na ampolinha de 10, isso vai facilitar, né? A questão de custo-benefício vai ser o mesmo, mas a gente vai ter um volume menor ali Menor. de substância, o que para a gente, por um princípio farmacotécnico, é super interessante. É, Até que nem tu tinha próprio comentado no início ali, né, doutora Taimi, os pacientes que vão, porventura, apresentar alguma reação, talvez um pouco mais extensa, né, vai depender muito do grau de inflamação que esse paciente apresenta. E isso aí se sim, correlaciona muito com a questão do alfa-lipoico. Então, ao invés de tu fornecer uma grande quantidade de um frasco na primeira vez, as orientações a gente sempre começa com meio frasco, ver como é que o paciente vai reagir e tudo. E agora, através dessa formulação, que até inclusive já tem aqui na clínica, a gente consegue não desperdiçar o resto que tem na primeira sessão que o paciente vai fazer ao ácido alfa-lipoico. Então, com esse frasco aí já, a gente já consegue otimizar não só a parte do próprio paciente também, mas os custos dentro de uma clínica. claro. É isso mesmo. Você tem o hábito de usar o guardia, Maurício? Estão perguntando aqui. Sim, sim, eu uso, Sim. eu uso, eu uso. Paciente ser operado em 2 semanas. O que você passa antes do Uhum. resultado dos exames e como manter depois? Você usa o Guardian? Perguntaram aqui. Isso, uso o Guardian já no pré, né? Quando o paciente já tem a marcação de uma cirurgia, já tem uma marcação da cirurgia e vai vir aqui no consultório, a gente já envia para o paciente todas algumas orientações, né? Até chegar à minha consulta propriamente dita, para o paciente já ir se preparando. E o Guardian, ele faz parte dentro desse processo também. Perfeito. Eu já vou falar mais um pouquinho de algumas novidades, mas antes eu queria pedir para vocês colocarem para a gente no chat, né, o feedback desse nosso momento, do que a comunidade científica está representando aí para você, e já já vai entrar alguém do meu comercial, porque a gente tem brinde, tá? Hoje vai ter uma jogada aí de um cupom para amanhã, é o Natal premiado, então fica aí que a gente já vai. Doutora Edmar Olímpio E está outra, falando assim: dessas 4 sessões, você faz todas as 4 no pré ou no pós? Ou você faz 2 no pré e no pós, né? do seroma, no caso, Pelo que no eu seroma eu acabo entendi, fazendo tudo no pós, né? eu faço no pós mesmo, né? E até muito desses nossos colegas cirurgiões, nossos parceiros que já estão vendo esse resultado, acabo já ficando até mesmo no próprio protocolo do paciente, né? Entendi. Da cirurgia, no caso, né? Então, o paciente vai fazer argoplasma, né? Vai fazer o renúvel, então já sabe que vai precisar fazer um processo aí da soroterapia para evitar a formação desse seroma, não só para tratar, mas muitas vezes também para evitar que tenha, né? Muito melhor do que tu esperar essa complicação se instalar e aí sim tu ter que usar de Prospan, aquelas outras coisas. Então, realmente, hoje já tem colegas que acabam enviando o paciente de imediato para ter esses benefícios, né? Então, é muito mais barato tu pegar e ter um paciente que evite que tenha uma complicação do que depois tu ter que tratar essa complicação. Então, daqui um pouco, o paciente que previamente vai fazer umas 4 sessões que vai melhorar 75% dos nossos resultados que a gente tem até agora, do que daqui um pouco tá um processo instalado e ele vai complicar e ter que fazer 5, 6, 7 sessões. Sim, Da mesma sim. coisa que nem a hiperbárica. A hiperbárica também a gente já consegue reduzir consideravelmente o risco de complicações, então já acaba sendo rotina toda essa preparação, né? Tanto pré quanto pós, né?
com soroterapia, regulando os níveis do hormônio dele, da homocisteína. E uma das coisas que falou que é muito importante, eu queria fazer já o feedback, para ter um espaço ali, eu já peguei, a respeito da longevidade, que a gente tem o triometilador para fazer a reposição, que isso aí também está associado à questão da metilação, que através dos nossos relógios biológicos, para proteção do nosso código genético, o triometilador, ele entra dentro do meu protocolo de longevidade fixo, todas as sessões, por justamente dentro desse processo de metilação que a gente tem que estar aguardando para os nossos pacientes. Então, dentro disso aí, o triometilador, formulação pronta, fácil, acessível de fazer, bem tranquilo, a gente já tem todo esse benefício também da metilação. Sim. Ah, muito legal. Realmente as coisas vão se completando, né? E a gente realmente Muito. teria assim, conteúdo, né, para muito tempo. A gente tem aí alguns parceiros que têm muita expertise nos injetáveis, tá aí doutor Elvídio, né, doutor Breno, que já são parceiros aí. E eu quero deixar à vontade para abrirem o microfone, né, para se quiser complementar com alguma coisa aí do que nós falamos, né? Vocês, como grandes mestres nossos aí, fiquem à vontade. E, enquanto isso, já vou pedindo Rubiane, da minha equipe aí comercial, nossa gestora comercial lá, ela está aguardando, já pode abrir a câmera, que ela tem um cupom aí para ser usado amanhã na Central Injetáveis. Rubiane, você está aí? Eu não estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo? Está ouvindo, Maurício, Rubiane? Não estou ouvindo ela. Não estou ouvindo. Talvez tira Alô? o fone, que talvez a gente consiga. Acho que deve ser do fone. Vamos ver se dá. Ah, Boa agora noite, estou te ouvindo. Ei, Rubiane, Isso. tudo bem? Tamires. Tudo bem? Tudo bem. Que bom. Estão gostando da aula, né? Muito bom o conteúdo. E a gente tem um brinde para vocês. Então, eu estou vendo aqui, ó, que a gente está com quase 100 pessoas ainda online. Eu vou deixar fixado no chat, né? Para quem não tem ainda uma analista, uma consultora disponível. Até amanhã, quem realizar os pedidos dos protocolos, né? E quiser tirar mais alguma informação, se quiser uma consultoria, né? Personalizada, o cupom Natal Feliz vai estar ganhando um brinde. A gente vai estar enviando um brinde para vocês nos pedidos a partir de R$ 300. Então, mas creio que tem muito produto, muito ativo, né, dentro dos protocolos que o Dr. Maurício e a doutora Tamires apresentou para vocês, que faz muito sentido. Então, já está disponível para vocês. Eu vou deixar no chat o WhatsApp, pode chamar as consultoras, e a partir de amanhã já está disponível. Ah, perfeito. Então, a partir de 300, quem fizer contato amanhã na Central Injetáveis para fazer pedido acima de R$ 300 tem um brinde, é isso, né? Tem um brinde, tem um brinde. Tenho Perfeito. certeza que vai gostar e muito. Ah, que bom. Não, não é possível que você veio aqui fazer qualquer coisa, né, Rubiane? A gente espera coisa Claro boa. que não. É isso Eu mesmo. posso fazer Obrigada. diferente dessa aula maravilhosa de vocês. Obrigada, viu, querida? Gente, então é isso. Alguém quer fazer mais alguma consideração, fazer algum comentário? Então, Maurício, eu quero te agradecer, meu amigo, por sua participação, né? Mais uma vez aí, para a gente foi essencial para o brilhantismo dessa noite, um aproveitamento assim gigante que eu sei que todos vão ter. Para quem ainda não segue Dr. Maurício no Instagram, né? Não deixe de seguir aí, Dr. Maurício Friedrich, para acompanhar esse trabalho que ele está fazendo lá. E claro, a gente não para por aqui. As nossas próximas lives já estão agendadas, podem marcar no calendário de vocês. 16 de janeiro, 23 de janeiro e 30 de janeiro, a gente está aqui nessa comunidade científica para falar. A gente começa o ano falando de performance da clínica, a gente quer também trazer esse clima de negócio. Dia 23 de janeiro, a gente vai falar sobre o mal do final do ano, que é síndrome de burnout.
E no dia 30, a gente vai começar a pensar nas terapêuticas que a gente pode aplicar no pré-carnaval. Então, já deixo aí os temas para a gente se agendar, né? E poder aí fazer um planejamento científico, porque 2024 está aí já. Eu já estou falando assim, no ano passado, não é assim? Fiquem com Deus, Verdade. né? Boa noite aí, tenham um bom descanso. Maurício, gratidão, viu, querido? Capaz, sabe que vocês podem contar sempre comigo aí. É um prazer, é uma honra poder compartilhar conhecimento, negócios e tô de canal aberto aí. Só mandar mensagem que vai ser uma honra poder compartilhar conhecimento com todo mundo. Tamo junto sempre. Um abraço, pessoal. Boa Até noite. mais, pessoal. Boa noite.